Hello, my people! Estamos aqui com mais um episódio do nosso Geramorfose, o podcast onde você observa, analisa, reflete e transforma. E hoje a gente está aqui com uma convidada super especial, Maria Antonieta Serveto, uma mulher que é empresária, inspiradora, uma líder de sucesso, uma líder de pessoas, uma líder de mulheres. E hoje eu posso dizer com convicção que é uma das mulheres mais incríveis e mais competentes que eu já conheci. E vocês vão ver hoje que eu tenho razão no que eu estou falando. Paulistana, formada em economia, com MBA pela Business School São Paulo, filha e neta de grandes empresários no segmento da indústria metalúrgica. Atualmente ela, isso eu vou ter que ler porque é muita coisa, tá? Atualmente ela é CEO do Grupo Cécio, presidente da Associação Brasileira do Cobre, membro do Conselho de Administração da Cécio, destacando-se como uma líder respeitada, reconhecida, além de sócia e coordenadora da empresa. E, além de tudo isso, ela é esportista da vela. E com vocês hoje aqui, essa grande mulher, uma grande amiga, que a gente chama de rainha, porque tem nome de rainha, Maria Antonieta Serveto. Vamos lá, minha nega. E aí, vamos começando nosso bate-papo de hoje. Me fala um pouquinho de você. Quem é a Maria Antonieta? Nossa, Bom, primeiro com toda essa introdução, eu fico até encabulada, porque... Você encabulada? Mas, vamos lá, eu sou a Maria Antonieta Dum, conhecida para os íntimos, apelido de Pequena, de um desenho do Dum Ituché. E desde pequena eu gosto do esporte e eu descobri que no esporte eu desenvolvi muitas habilidades que eu trago até hoje para a minha vida profissional. Além de me dar um prazer muito grande, né? Uma das minhas âncoras, inclusive, é o velejar. E o esporte, ele traz isso para a gente, né? A questão do equilíbrio, do planejamento, da disciplina. O esporte está muito relacionado com a disciplina. E convivendo com você, a gente percebe muito isso, que você é uma mulher disciplinada, que você é uma mulher corajosa, que você é uma mulher destemida. E, com certeza, algumas dessas características, acredito que o esporte incorpora, né, na nossa vida. Muitos acham que a disciplina é uma coisa que engessa, né? E é muito pelo contrário. A disciplina é libertadora. Quando você tem disciplina, você faz as coisas naturalmente, né? Não é uma obrigação. Sim. É um prazer fazê-las. Sim. E, assim, eu gostaria só de fazer esportes porque é o que me dá, de fato, prazer, porque eu gosto de estar num ambiente externo. Ou no mar, ou mesmo em trilhas. E aí, durante a semana, não dá para fazer isso. Então, aí eu incorporei na minha vida a yoga e a ginástica. A ginástica porque precisa para fortalecer e a yoga para equilíbrio emocional. E eu faço isso, a yoga deve fazer uns 20 anos que eu faço. E a ginástica desde sempre, desde acho que eu tinha uns 13, 14 anos que eu faço ginástica. E é disciplina. Eu acho que um dos pontos que me ajudou a passar a pandemia foi manter a minha yoga e a minha ginástica online todos os dias. Falando ainda um pouco de esporte, como você consegue fazer fazer uma analogia assim, como essa vida no esporte que você fala, a gente conversou um pouquinho aqui antes, você falou que você sempre foi muito ligada, que isso sempre foi muito presente na tua vida e ainda é. Essa característica sua de ser esportista, de gostar de coisas ao ar livre, da disciplina que o esporte traz, eu acredito que velejar exige uma disciplina, um planejamento. De que forma isso contribuiu na tua formação? Tem um pouquinho disso aí na tua formação? Tem muito. Não foi só a vela, né? Quando eu tinha, acho que uns 16, 17 anos, eu comecei a fazer taekwondo. E eu fiquei viciada. Eu ia às 5 horas da manhã, eu treinava, e depois eu treinava no final do dia. O taekwondo, ele traz... Eu acho que daí começou principalmente a disciplina, né? Primeiro, você mirar no olho da outra pessoa. Então... Isso te ajuda a enxergar a estratégia da outra pessoa, porque o taekwondo é uma luta de defesa. Então, você tem que se defender do potencial ataque.
Então, você tem que perceber o movimento do teu oponente para poder se defender. Então, isso te dá um olhar. Primeiro, você mirar no teu oponente e perceber o que está no entorno e movimento. Aí você desenvolve a tua sensibilidade também para poder se defender. Então, eu acho que isso foi um ponto bastante relevante no desenvolvimento na fase que eu estava. E o outro, que é a vela. Então, eu eu comecei velejando quando eu era pequena com meus irmãos de hobbycat, porque eu tinha 10 anos. E depois, com 14 anos, tinha começado o windsurf no Brasil. Afinal, já tenho uma certa idade, né? Eu comecei a velejar de windsurf. E aí eu participava de competições. Então, isso também trazia... Eu sou competitiva, por natureza. Antonieta, criança e adolescente, era competitiva? Sempre. Mas é assim, aquele grau de competitividade que assim, o importante é competir, não ganhar. Ou aquele assim, eu sempre falo, o importante é competir, mas acima de tudo, ganhar. Então, eu acho que naquela época, assim, era ganhar, tinha que ganhar. E eu ganhei muitos prêmios. E tinha poucas mulheres que velejavam de windsurf. Mas eu participava de muitos campeonatos lá em Ilhabela, que eu tenho casa. E aí depois eu fui mudando. Aí eu cansei do windsurf, aí fui pro laser. O laser eu sou muito leve, eu não conseguia segurar ele direito. Aí fui pro Era de Hobbycat 16. Aí meu pai deu um veleiro de oceano para mim e para os meus irmãos. A gente participava de regata de oceano. E depois eu continuei. Eu tenho minha prancha de windsurf até hoje. Que aí é uma prancha... Tem um valor emocional, afetivo. E assim, mais moderna. Tem que ter... Muque. Muque. Naquela época não tinha trapézio, né? Foi só no finalzinho. Aí eu já estava acostumada a velejar no braço. Hoje eu continuo velejando de oceano. Não tenho mais barco. Sou tripulante de outros barcos. E fui pro kite, porque é mais fácil você não depender de outros para ir pro mar. Então... Você pode ir sozinha? Sozinha. Gosto de ir pro Nordeste, porque Ilhabela, quando eu tô lá, não tem vento. Quando eu não tô, tem vento. E aí... Nordeste sempre tem vento? Nordeste sempre tem vento. E me arrisquei no wingfoil, que é um outro esporte novo aí que surgiu. Eu vou mudar agora aqui de pato para ganso. Você estava falando aí, antes você falou assim... E respondendo só, complementando, a vela, ele traz a coisa da estratégia. Sim. A tua função, a tua responsabilidade dentro de uma equipe, principalmente num barco maior que você está competindo. Então, é treino. Você tem que estar olhando o vento, mudança do vento, se tem corrente, qual é o teu rumo. Então, estratégia pura, né? Estratégia, é muita estratégia. E eu sempre velejei, hoje não mais, porque eu fui em outros barcos, mas eu sempre velejei no leme. Tá. E o leme, ele te obriga o tempo inteiro, você tá olhando, monitorando vela com direção para você ter o maior aproveitamento. Quem não entende nada aqui, quem fica no leme é quem? Quem fica no leme é a direção. Tá. A direção do barco. É quem leva. É quem leva o barco. É o chefe. Quem leva o barco... É o timoneiro. É o timoneiro, isso aí, é o timoneiro. E aí tem a posição de quem trabalha no ajuste das velas, tem quem dá os bordos, tem quem monta a balão. Então, cada um tem a sua função dentro do barco. Todo mundo tem que saber a sua função. E o timoneiro, ele é responsável ali pela vida dele e pela vida de toda a tripulação que está ali. É bem sua cara, você não poderia estar em outra função, né? Não poderia como. Me diz uma coisa, a gente estava falando, aí você falou assim, porque eu já tenho idade. E hoje a gente tem muito essa discussão da questão de as mulheres hoje, o ser humano, de uma forma geral, envelhece até mais tarde. Então, para a gente, né, para as mulheres, tem a questão da menopausa, que hoje está muito mais em evidência, até porque, antigamente, as mulheres morriam com 50 anos. Então, não tinha menopausa, não existia menopausa. Hoje, se vive mais, então se vive até 80, 85 anos, então isso é uma coisa muito mais presente na nossa vida. E como é quando uma pessoa chega para você e fala assim, você tem quantos anos? Aí você fala,
sei lá, 52, 55 anos. Mas você tá ótima para a idade que tem. Como é que você reage a isso? Né? Como se ter 50, 60 anos, você tivesse que estar velha, acabada, caquética, com a bengalinha na mão, né? Mas você está ótima para a idade que tem. Como é que você recebe isso? Eu dou risada porque eu tenho 60, então, quando me perguntam... Mas você está ótima para a idade que tem. Então, graças a Deus. E eu brinco, porque eu falo assim, graças a Deus eu tenho os genes do meu pai e da minha mãe. E deve ser porque eu tomo muita água. Mas eu acho que tem muito mais do que isso, né? Eu acho que hoje eu colho o fruto de ter feito atividade física desde sempre. Isso é um ponto. O outro é o que te envelhece? É a tua cabeça. Sim. O quanto você é feliz na tua vida. O quanto você transforma os teus desafios ou os teus problemas em desafios para conquistar, para melhorar, para atingir o que você quer. Não deixar ser vencida por um obstáculo. Então, assim, eu acho que a mentalidade que a gente acaba mais jovem, que a gente transfere para o nosso fisionomia, eu acho que ela vem muito disso, né? E eu sou acelerada. Você sabe que eu sou acelerada, que você também é acelerada. E assim, eu acho que isso só rejuvenesce. Então, tem gente que fala assim, nossa, cada vez que eu te encontro, você está mais jovem. Eu falei, bom, deve ser excesso de problema, porque eu não mudei em nada a minha vida, né? E uma coisa muito bacana é que o pessoal fala assim, menopausa, tem muita gente que sofre com a menopausa. Eu, quando fiz 50 anos, para mim foi libertador. Eu acho melhor estar na menopausa do que estar morta, né? Então... Total. E agora, assim, como é que eu vou levar isso, né? Então, assim, eu não tive nenhuma dificuldade em passar a menopausa. E assim, eu sou muito tranquila em falar sobre o assunto. Eu não tenho nenhum preconceito, nem de falar que eu tenho 60 anos. Às vezes você olha e você fala assim, puta, tem um monte de ruga, o pescoço, né? Mas é a idade, são as experiências da vida, né? Eu acho que vai muito do que a gente sente dentro da gente, né? Como você falou, vai muito da cabeça, né? Do que... Total. Né? Minha mãe tem 94 anos e tem vida plena. Você fala muito da sua mãe. E eu acredito que sua mãe é uma figura importante, né? É uma figura importante na tua vida e que te passou muitos valores, né? Falando dela, qual é a maior herança que ela te deixa? Que quando você pensa na sua vida, assim, eu devo à minha mãe, isso é devido à minha mãe, e eu tenho muito orgulho disso. O que é que ela te traz? Minha mãe, eu acho que assim, ela é sabedoria, acima de tudo. Eu falo assim que quando eu crescer eu quero ser como ela, né? Ela tem essa sabedoria que vem dela. Sim. Muito diferente do meu pai. Meu pai era muito intenso. Minha mãe era... algumas coisas eu aprendi com ela, né? Por exemplo, mandar uma carta, né? Eu aprendi com ela. Eu também adorava carta. Hoje eu sofro porque não posso mandar minhas cartas e-mail. Agora, nem e-mail mais, né? Agora tá tudo pelo WhatsApp, mas eu adoro. E eu lembro que quando eu tinha... sou a caçula de 5, né? A ovelha negra da família, né? Sempre aprontava e é meio irreverente, né? E eu batia de frente com meu pai. Sim. E aí... Ela nunca tomava partido. Ela vinha, sentava comigo e fazia eu enxergar o lado do meu pai, o porquê que ele tinha feito aquilo, para eu refletir. Então, isso foi uma coisa que me marcou muito. Eu acho que isso eu trago bastante de ouvir os dois lados, né? De enxergar e ponderar, né? A história tem sempre... 3 versões, né? Isso. A minha, a sua e a verdade. Exatamente. Então, ela fazia muito... E a verdade para quem, né? Verdade para quem. Ela fazia muito isso, né? Para eu enxergar o porquê que meu pai estava falando o que ele estava falando, fazendo o que ele estava fazendo. Ou seja, ela te fez enxergar que teu mapa não é território. Exatamente. E ela é muito isso. Ela é muito isso. Teve um episódio com meu pai, eu já trabalhava com ele, e a gente estava em pé de guerra.
E eu resolvi sair da empresa porque eu falei, eu prefiro manter a família, porque o emprego eu encontro em qualquer lugar. Isso foi em novembro e ela faz aniversário em dezembro. E eu falei, puta, eu tenho que resolver essa situação até o aniversário da minha mãe. E eu conversei com ela. E ela falou, filha, muitas vezes eu converso com teu pai por carta. Porque você escreve, você coloca as suas emoções. Na primeira vez que você escreve, você coloca tudo que você pensa, tudo que você quer, você vomita, né? Às vezes nem manda, né? Nem... Depois já não, passou, você não manda. né? Normalmente Rasgou, você não né? manda. Aí você lê e fala, puta, não tá bom. Você escreve a segunda. E porque isso faz com que você vá soltando esses sentimentos. Então, quando você, de fato, termina a carta, é uma carta clara, objetiva, que tem emoção, mas que tem razão tem também, razão, né? E aí eu fiz isso e mandei para o meu pai. Porque ela falou assim, o outro vai receber e ele vai ler, sei lá quantas vezes. E aí, quando vocês forem conversar, vocês vão estar conversando, Talvez ele conversar escreva uma carta também, 1, 2, 3. mais desarmado, né? Então, assim, você já sabe o conteúdo que vocês vão conversar. Então, não fica... Porque quando você não está estruturado com as suas emoções, que fica só na tua cabeça, você bem sabe disso, quando está na nossa cabeça, é muito subjetivo. Sim. Quando você começa a pôr para fora, aquela emoção te toma. E quando te toma, você perde a razão naquilo que você fala, muitas vezes. E às vezes você tendo razão, para você, né? Você perde a razão pela forma como você fala. Então, isso permite com que você tenha uma solução melhor para um problema que esteja acontecendo. E foi muito bom isso, porque eu sentei com meu pai, conversei, a gente se alinhou, eu tirei meu ano sabático, e depois eu voltei para trabalhar com ele com as regras claras. As regras dele? As regras claras de ambas as partes. De ambas as partes. Então, ele perguntou se eu queria continuar a empresa, era eu e meu irmão, a gente falou que sim, e a gente começou o processo de sucessão, nesse momento. Porque o problema todo era em função da sucessão. Da sucessão. Voltando um pouquinho atrás, antes da sucessão, teve um período, a gente estava conversando, que você saiu do país, foi para Londres, foi estudar. Quantos anos você tinha? Como foi essa experiência de morar fora, né? E morar em London, aquela cidade que, eu falo assim, as pessoas mais esquisitas eu vejo em Londres, né? Muito mais do que em Nova York, né? Incrível isso, os cabelos azuis, os desde punk, sempre. Né? Desde sempre, né? Então, como foi uma menina de quê? 16, 17 Não, anos? tinha 20 anos. 20 anos, morar em Londres. Sozinha, né? Sozinha. Eu fui para estudar. Meu pai deu uma viagem para cada um. E meu irmão ficou 3 meses, minha irmã ficou, acho que 3, não lembro 6. Minha outra irmã resolveu fazer uma viagem de 1 mês. E meu outro irmão ficou 9 meses flanando pela Europa. Eu queria estudar, e aí eu fui com 20 anos. Mas eu era a ovelha negra da família. E ele não queria me deixar ir. Aí eu falei, tudo bem, você não vai me deixar ir, eu vou como babysitter. E foi? Não. Não, porque ele quase teve um treco. Imagina que a filha dele, estudada em escola particular, que ia ser babysitter. Eu já tinha organizado tudo. Porque eu sempre me virei, sempre ganhei. Jeito Antonieta sempre de ser. Fiz as minhas coisas desde os 15 anos, eu ganhava minha grana. E aí, ele falou, de jeito nenhum, tá bom. Então, você vai estudar. E eu fui para a escola aqui. Meus irmãos foram também, que é uma escola em Londres. Eu tinha feito o meu primeiro ano da faculdade, tranquei a faculdade e fui. E lá você tem autonomia com 21 anos. Tá. Então você era menor ainda. Eu era menor ainda. E aí ele me deu autorização e falou para a escola que eu tinha autonomia. Para fazer tudo. Para fazer tudo. Que é pior ainda, né? Porque você tem a responsabilidade, 100% é tua. E eu lembro que eu cheguei lá, eu acho que eu sou uma alma independente, né? Uma alma livre. Eu cheguei lá, naquela época era só telefone via Embratel. Sim. E nem avisei que eu tinha chegado, né? E aí, passou, sei lá, uns 3, 4 dias. Uma amiga que estudou com a minha irmã em Londres, que morava em Londres, me ligou para a escola, porque ela tinha estudado na escola também.
Para darem conta de Antonieta. E falou, tua família tá Chegou, desesperada, chegou. pelo amor de Deus, liga para eles. Aí eu liguei, falei, tá. Então assim, começou assim. E Londres foi um divisor de águas na minha vida, né? Eu tinha o pôster do Che Guevara nas costas da minha cama. Eu comecei a fazer economia na PUC, então você imagina que é só os esquerdistas, né? Então, ele é Marx. Então, é assim, é aquela coisa de ser bem irreverente mesmo, né? E aí, essa coisa da responsabilidade... Bom, primeiro, cheguei lá, entrei num nível e, rapidamente, eles me pularam 2 níveis. Porque aí eu fui, aí é o foco, o esporte traz muito isso, né? A concentração. Então, eu sou uma pessoa muito focada em tudo que eu faço. Quando eu tô ali naquele momento, 100% presente. Então, isso eu acho que eu devo muito ao taekwondo. E eu tinha minha independência. Então, eu saía, tinha que voltar para casa às 11 horas da noite, porque era uma escola, era uma casa na rua, mas só tinha estudante da própria escola. E um dia eu saí com um cara, com um conhecido, e ele... Na época no Brasil, eu tinha fumado maconha só, né? E tinha tirado... Puta, uma vez meu pai pegou, foi um pau desgraçado em casa, e... Você conta. E aí, ele falou assim, vamos fumar um, tal, não sei o quê, vamos. Só que era haxixe, eu nunca tinha fumado haxixe na minha vida. E eu fiquei muito louca, mas eu fiquei muito louca de uma, assim, que eu lembro até hoje a sensação que eu tive. Mas num ponto que de fato, eu fiquei preocupada comigo. Mas não perdeu a consciência em nenhum momento? Não, eu lembro muito bem, e a gente entrou, estava perto da casa onde eu morava em Hampstead, e tinha um pub que eu costumava ir. Porque o problema de Londres é que escurece muito cedo, Muito né? cedo. Então, 4 horas da tarde... Já tá à noite. Aí eu ia pro pub, porque se eu ficasse em casa, eu entrava em depressão, né? E eu ficava tomando chocolate quente, você imagina que eu engordei 10 quilos lá, né? Tomava chocolate quente e ficava estudando no pub. Entrei nesse pub, eu entrei no banheiro. Eu não sei quantas horas eu fiquei dentro desse banheiro. Eu só saí quando eu me senti confiante ou capaz de depender só de mim, entendeu? E o que é que passava na tua cabeça nesse momento? De estar lá, de estar... Era uma sensação... Era uma haxixe, uma droga num país estranho, sem Então, ninguém, sozinha com um amigo que... Exatamente isso. A gente percebe o quanto... quanto não é nem vulnerável, o quanto perigoso, né? Para você como ser humano, né? Sim. Então, assim, eu tive uma consciência do quanto eu valorizo a minha vida, ou quanto eu valorizava a minha vida, né? E que riscos que eu queria correr. Então, e era uma sensação muito ruim que eu tinha dentro de mim. Naquele momento Naquele lá. momento. Era eu não, assim, não era um incômodo, era, sei lá, uma paura. E que pode ter sido alucinógeno da droga, mas que me fez enxergar que... não era aquele caminho que você queria. Não era aquele caminho que eu queria. Dali para frente... Tudo mudou. Nunca mais. Hoje, assim, quando me oferecem, às vezes eu dou um tapa, mas assim, sabe, zero de vontade. Não me dá prazer nenhum. Zero de prazer. Então, esse foi um ponto que eu comecei a enxergar que riscos que eu queria trazer para a minha vida. Isso fez eu me focar mais ainda, né? Tanto que eu estudei 6 meses lá, depois eu viajei 3 meses pela Europa. E meu pai recebeu uma carta da escola que, se eu quisesse, eu poderia fazer uma faculdade, porque eu estava apta. Eu prestei o First Certificate lá, tirei, passei. Então, eu podia dar aula, se eu quisesse, ou eu podia cursar uma faculdade em função do meu nível de inglês. Você não quis? Então, quando eu voltei para o Brasil, e meu pai me falou isso, eu já estava na faculdade, aí eu pesquisei e decidi fazer uma faculdade
Estados Unidos, em Boulder, no Colorado. Nada mal. Você não é boba? Nada boba. E só que, assim, as coisas quando não são para acontecer, não acontecem. Eu tinha que fazer um exame na cultura inglesa na época. E isso eu voltei em setembro para o Brasil. Então, não consegui faculdade, porque já estava no meio do segundo semestre. Aí eu fiz a matrícula para o próximo ano. E eu tinha que fazer o exame, acho que em abril, alguma coisa assim. E não sei, não lembro o que aconteceu. E eu perdi a data desse exame. E quando eu fui fazer, já tinha passado o exame. Eu não sei se eu anotei errado, não sei o que aconteceu. E aí só ia ficar para o ano seguinte. O ano seguinte eu já ia estar no terceiro ano da faculdade. Aí já... De 4 anos, aí eu falei, puta... Não vale mais a pena. E aí eu optei por continuar e terminar aqui no Brasil a minha faculdade. Em que momento, depois que você termina a faculdade, em que momento você entra na empresa, na metalúrgica? Em que momento começa? Eu ainda estava na faculdade, porque assim, eu nunca ganhei nada do meu pai. Trabalhava de graça. Não trabalhando, né? Antes, não, com 18 anos, ele dava mesada pra gente, aí com 18 anos ele falou, ele pagava transformou a mesada num salário e falou, é isso que vocês têm. Aí, eu estava na faculdade, só que tenho 4 irmãos pra frente, né? Antes de mim. Aí, meu último irmão, que é o caçula junto comigo, ele entrou na faculdade e largou. Aí, meu pai estava puto e falou, agora eu não pago mais faculdade. Se vocês quiserem pagar faculdade, vocês que vão pagar faculdade. Aí eu falei, eu não tenho nada a ver com isso, né? Mas tudo bem. Aí eu falei, pai, dá um carro, porque todo mundo tinha ganho o carro, menos eu. Aí ele falou, não, carro precisa de dinheiro para sustentar, tá, não sei o quê. Entrei num consórcio, 60 meses. Teve um plano aí que você tinha que pagar um compulsório. Como eu fazia vendia coisa, era babysitter, fazia um monte de coisa, eu tinha minha grana. Fazia silkscreen, tinha minha grana para pagar o consultório. O consórcio, o primeiro, segundo, terceiro, próximo era eu, ninguém tinha dinheiro para pagar o compulsório, peguei o carro. Logo, o meu salário dava para pagar o carro e a faculdade e no dia mais. E meu pai falava assim, carro, você precisa ter dinheiro para sustentar. Sim. E aí, eu queria trabalhar com ele e ele falou não, porque ele queria que eu, sei lá, terminasse a faculdade. Aí eu peguei e falei, tá bom, fui trabalhar na Regata, que era uma loja de esportes náuticos, que vendia... Eu conheci os donos, porque eles eram velejadores, fui trabalhar na área administrativa, implantei estoque, ajudei a implantar estoque, fazia folha de pagamento, e a cada 15 dias eu tinha que vender na loja, que eu odiava. E aí eu ia para a parte de vender equipamento, porque eu gostava mais que a gente ficava falando de regata. E aí eu ganhava uma grana e chegou uma hora que eu não conseguia mais pagar a faculdade. Aí meu pai ficou bravo com isso. Depois de um ano que eu estava trabalhando lá, aí ele me convidou para trabalhar na empresa. E eu antes, né, nesse período, eu estava pagando a faculdade e o carro. E aí eu falei para ele, compra meu carro, porque eu não tenho mais dinheiro para sustentar meu carro. Aí ele falou, não, eu falei para você que você tinha que saber. Como eu já estava terminando a faculdade, ele falou, já que você está sendo uma boa aluna, eu vou terminar de pagar a tua faculdade. E aí, com isso, eu continuei com o carro. Aí ele me contratou na empresa, isso foi, sei lá, em 87, e que eu comecei a trabalhar, imagina, 87, hein? Eu comecei a trabalhar na empresa e eu comecei trabalhando... Eu fiz 2 anos, eu fui como trainee dentro da empresa, né? E eu acho que... Você passou por tudo ali? Eu passei por tudo, mas ele fez um trabalho que... Meu pai tinha... ele tinha uma visão muito, muito moderna. Ele contratou uma pessoa para ser meu professor, né? Tá. Que era um contador, que era um advogado, contador, que tinha uma empresa de contabilidade, inclusive. E ele me ensinou, durante um ano ele ficou comigo me ensinando a olhar balanço, e aí ele desenvolveu em mim uma característica de auditor. Então, hoje, assim, eu tenho o dedo podre, né? Eu vou direto... a gente sempre fala, né? Auditor tem dedo podre, né? Tem uma pilha, você pega... Onde tem o problema.
assim, pula na minha frente a coisa. É uma coisa impressionante. Então, ele desenvolveu isso em mim, que foi muito legal. E aí, então, fiquei 1 ano com isso. Então, vendo toda a contabilidade da empresa. Eu já tinha passado na faculdade, mas é diferente quando você tem... Sim, e aí, prática, né? onde são os pontos que são importantes dentro do balanço, e principalmente do nosso negócio. E depois eu comecei em recursos humanos, aí fiz recursos humanos, financeiro, administração de vendas, e PCP eu não podia entrar de jeito nenhum, porque tinha muito homem. Então, era proibida. Mas ele fazia naquela época tinha telefonista. Então, eu tinha que... 1 hora do dia eu tinha que ser telefonista. 1 hora por dia. Aí era variado, eu não lembro. Eu tinha que fazer pesagem dos caminhões. Tinha balanceiro, mas para conhecer o negócio, porque a gente trabalha com matéria-prima. Então, você tinha que ter um olhar diferente, porque tem muito roubo. Então, alguns aprendizados, algumas coisas que hoje nem se imagina, né, que se faça. A gente tem 4, eu falo assim, a gente tem 4 sentimentos morais, né? O ser humano tem 4 sentimentos morais. Então, a gente fala aí da reciprocidade, da confiança, da justiça e da competitividade. Falar de reciprocidade é falar que eu faço hoje para você porque eu espero que algum dia você faça por mim. A confiança, ela vem num construto, né, que também passa pela possibilidade de perda, porque hoje eu confio, amanhã talvez eu não confie mais. Então, a confiança, a gente constrói confiança e quando a gente perde a confiança, tem o quê? Tem o perdão, né? E o perdão, ele vai estar acima da justiça, porque o perdão, nós não perdoamos o ato em si, nós perdoamos a pessoa, se é que essa pessoa vale a pena ser perdoada, né? E porque também ao perdoar, a gente se liberta da dor e damos também um salto de aprendizado, se a gente pode dizer assim. E aí a gente vem na justiça. E na justiça é aqui que a gente encontra a equidade, né? Que é a maior aspiração moral e social. E aí a última vem a competitividade, que nós como seres humanos somos competitivos e ponto. Ou mais ou menos nós somos. Falando desses 3 sentimentos morais, né? Reciprocidade, confiança, justiça e competitividade. Qual dos 4 influenciou mais a tua vida, a tua trajetória? Ou os 4, ou em que momento algum deles foi mais importante para você? Eu acho que confiança, muito. Acho que hoje, eu acho que qualquer relação que você tenha, profissional ou pessoal, ela precisa de confiança para ela se manter. Tá. Né? Você já perdeu a confiança em alguém? Já, em muita gente. Já perdoou? Eu já perdoei, mas é aquilo, já perdoei. E já não perdoou também? Não, eu perdoo, mas Mas não aquela esquece. pessoa... Não, eu esqueço. Eu sou muito fácil de esquecer. Eu perdoo, mas a pessoa deixa de existir para mim. Tá. E profissionalmente, tiveram poucas pessoas que eu cortei relacionamento mesmo. O que é que faz a Antonieta perder a confiança em alguém? Na área pessoal. Eu acho que não... eu acho não, né? É você ter um comportamento diferente daquilo que você fala, né? Ou seja, as suas ações falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. As suas ações falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. Exatamente. Eu tive que parar para pensar, hein, gente? É exatamente isso, né? Porque tudo principalmente numa relação pessoal, você tem que ter essa transparência, essa liberdade, porque senão você tem que criar uma intimidade que, se você não tem isso, é como se você vivesse
Solto, né? Solto, isolado. Então, assim, eu estar com alguém sem ter a confiança ou se não ter respeito, eu prefiro estar sozinha. Mas quando perde confiança, volta, dá para voltar atrás? Dá para recuperar? Fala assim, eu deixei de confiar, mas eu confio de novo. Dá para dar uma segunda chance? Dá. Quando é que você dá uma segunda chance? E quando é que você não dá uma segunda chance? O que é que te faz falar assim, tá bom, eu vou te dar uma segunda chance, te perdoo e vale a pena? Ou quando você fala, de jeito nenhum, acabou aqui, nossa relação de confiança acaba aqui. Vai muito do fato gerador, né? Tá. E de como a pessoa reage à situação. O que é um fato gerador que você daria uma segunda chance? Eu dei, por exemplo, para o meu irmão que trabalha comigo, muito tempo atrás, um deslize que ele teve. Tá. E eu sentei com ele, conversei. Mas aí fica fácil, né, irmão? Não tanto, porque o outro eu não perdoei. O outro não? Porque tem uma coisa que, assim, você percebe que é um deslize, o outro é um modus operandi. Tá, ok. É a forma que ele acredita que... É o que eu sou. Eu sou assim. Isso aí. Pronto. Então, é o que eu vou fazer sempre que vai beneficiar a mim. Sim. É o ganha-ganha, né? Para ele, né? Para ele só. E eu sempre penso no coletivo. Eu sempre estou pensando naquilo que vai atingir a maioria das pessoas. Então, para mim, essa coisa do só vem a mim ao vosso reino nada é complicado. Tá. E no profissional é quando alguém me faz de otária e acha que eu não... Você não tá vendo. Que eu não tô vendo. Então, e assim, sabe aquela percepção, aquela sensibilidade que a gente estava falando? Que a gente estava falando? Exatamente isso. Nada, não e falou nada, eu não vi nada, mas eu senti. Mexeu aqui, né? E assim, é fato, e acontece. Então, e aí essas pessoas morrem para mim de uma forma assim... Como é a Antonieta, a gente falou a questão da empresa, de confiança, como é a Antonieta CEO? Ela é comando e controle ou ela é pessoas? Conectada com pessoas, aquela que para, que ouve, ela faz ingerência ou ela está aberta ao diálogo, a crescer e a levar o outro junto ao crescimento do outro? Como é isso? Como é trabalhar com essa CEO? Tem que perguntar para os outros, né? Mas você, fazendo o que a gente chama de dissociação, que você sabe fazer. Você aqui olhando... Já fui muito pior, né? Mas eu nunca tive ingerência, nunca fiz ingerência. Porque meu pai fazia, né? Meu pai era comando e controle puro. Mas isso... Há anos atrás era normal. O líder era comando e controle. E era isso que precisava para segurar o negócio. E muitos hoje ainda são, né? Muito. Apesar de falar que não são. Eles são, de fato são. Sim. Eu tirei um gerente que trabalhou comigo, porque ele falava que não é. Eu falei, além disso, você não aceita... Esse é o pior, né? Não tem a consciência. Você não aceita... feedback. Não aceita comando meu, de mulher. Sim. Entendi. Quando eu dou alguma... Ele era comando e controle, mas ele não queria ser comandado por uma mulher. Isso, imagina, né? Ele falava, não, mas Antonieta, eu aceito, lógico que eu aceito, eu tenho 2 filhos, são gays. Eu falei, bom, que são teus filhos, você aceita não que você goste. Sim. Você aceita, isso não quer dizer que você... Né? Então, ele não gostava de receber a ordem de mulher. Mas meu pai era muito comando e controle. Eu sou mais tolerante. Eu converso, eu aviso, eu sento, eu gosto de ensinar, mas eu sou dura. Se precisar ser, hoje foi um dia que eu estava dura. E as pessoas percebem. E que tem que ser controlado, porque senão... E uma vez um gerente falou isso para mim, Antonieta, quando você chuta, a gente vai chutando em cadeia. E é um fato, eu parei para pensar e falei, bom, eu tenho que me controlar mais. Depois do PNL, melhorou muito a minha vida, viu? Se eu te falo, eles até reconhecem, inclusive. Mas eu sou uma pessoa que gosta de ensinar, estou disponível sempre, minha porta sempre está aberta.
Eu chamo os colaboradores pelo nome, eu pergunto, eu me interesso como é que eles estão, eu me interesso se eu sei um problema da família deles, eu me interesso em saber, eu pergunto como é que a pessoa está. Então, assim, eu tenho isso dentro de mim. Eventos de final de ano, a gente faz festa, eu abraço todo mundo, eu tiro foto com todo mundo, eu gosto. Esse contato com as pessoas eu gosto muito. E eles adoram me abraçar. É porque você tem um abraço bom, né? Você é aquele abraço de urso, né? De urso. E não larga, né? Eu gosto porque eu acho que o abraço, ele transfere energia, Sim, né? com certeza. E A gente dá e recebe, A né? gente dá e recebe. E muitas vezes você tá num momento não tão bom, um dia que você não tá legal, e o abraço de uma pessoa que tá bem, parece dar um choque, né? Você fala, receber que ligou na tomada aqui, né? E assim, sempre me preocupei muito com os nossos colaboradores. E anteontem, um funcionário, um colaborador nosso, estava saindo, e ele veio se despedir de mim, e ele falou assim, veio, abraçou, e aí ele teve um problema, e ele ficou 6 meses afastado, e aí ele resolveu mudar a vida dele, e foi uma experiência que foi muito forte para ele. E eu acompanhei, depois quando ele voltou, e aí ele falou assim para mim, Antonieta, eu falo para minha esposa, essa mulher não imagina a luz que ela tem. Então, assim, é muito bom... Muito bom ouvir isso. Né? Ouvir isso. E... É bom, mas também traz uma responsabilidade, né? Cada vez mais. Né? Na pandemia foi sim, isso, né? Sim. Pandemia como é que eu tinha uma gerente de RH na época, e eu tive que... O meu gerente de RH, ele tinha problema de pressão, então eu falei, fica em casa. Ele falou, não quero. Eu falei, você vai ficar em casa e acabou, não tem discussão. A gente não sabia o que estava acontecendo. Sim. E aí a responsável, eu falei, faz o refeitório, separa, segrega, põe a lavagem das mãos antes. Porque você não parou, né? Não parei. Não parei. Não tem como parar, né? Aí, dei a orientação. E aí, quando para mim é prioridade zero, é prioridade zero. Sim. E se não faz, aí eu viro bicho. Eu lembro que quando eu cheguei na refeitória, tava uma zona. Gente, eu tive um piti ali, daquele que o negócio resolveu. Isso foi um. O outro é assim, ninguém da área, eu tenho a indústria, eu tenho o SESMIT. Todo mundo em casa, eu falei, hello, a fábrica tá trabalhando. Sim, não podia parar. Não tem essa. E aí eu tive um problema sério com essa moça, até saiu. Então, assim, eu sou a responsável, eu precisava estar na empresa, não. Mas eu trabalhava de casa e ia na empresa. Por quê? Não são eles só que têm que estar exposto. Exatamente. Tá certo? Acho que a gente faz todos os cuidados, as medidas preventivas, mas eu sou a responsável por aquilo. Isso é ser líder, né? Porque realmente você não precisava estar ali, mas na hora que teu colaborador vê você ali, fala, putz, ela não precisa estar aqui. Ela é a dona da empresa. Ela não precisava estar aqui, ela podia estar em casa, coordenando tudo de casa. Então, se ela que não precisa estar aqui, eu também tenho que estar aqui. Né? Então, é a questão do exemplo do líder. Né? E quando a gente lidera também para pessoas, a gente precisa ter esse cuidado de estar fazendo o que é que eu falo, o que é que eu faço para que eu tenha esse retorno também, para que a pessoa fale, bom, ela é minha líder, ela tá falando, mas ela faz também, ela não está falando abobrinha da boca para fora, mas ela faz, ela está falando o que ela faz. E é muito bom quando a gente vê isso no líder, que a gente tem admiração, que a gente tem respeito, né, que a gente se inspira. Porque eu acredito muito que a liderança, ela é inspiracional. Né? Bastante. Você segue as pessoas que você né? Quem você né? Você inspira pessoas e essas pessoas te seguem. E te admiram também. E muitas vezes, eu vejo muito isso na liderança, que quando o líder é um líder inspirador, quando é um líder que consegue inspirar, que consegue tocar as pessoas muitas vezes não fazem por elas
elas fazem pelo líder. Às vezes ela não quer fazer de jeito nenhum, tá de saco cheio, tá com vários problemas, não queria ir para a empresa, pandemia, né? Alguém perto teve Covid, pode ter perdido alguém com Covid, eu não quero estar lá, mas eu vou pela Antonieta, eu vou pela minha líder. E tem né? muito isso, acontece bastante isso. Me fala, e falando da pandemia, como foi passar por esse momento na tua vida pessoal e na tua vida profissional? Né? Economicamente, 2020 e 2021, a gente teve um ano turbulento, não sei como é que isso impactou aí para você, e pessoalmente, o que é que a pandemia te trouxe? De reflexão, de mudança, de... Bom, você imagina, eu tinha acabado de me divorciar. Eu assinei meu divórcio em novembro, a pandemia entrou em março, né? Então, eu estava morando Graças sozinha. a Deus, né? Porque imagine passar a pandemia com uma pessoa que você estava prestes a se divorciar. Bom, assim, assim, ou voltava o casamento completamente, né? né? Porque eu tenho uma relação com meu ex-marido até hoje muito boa, né? Quem sabe? Era a chance, tá vendo? Pois é. E me dou super bem com ele, a gente é super... Eu gosto muito dele, né? Não deu certo, mas tudo bem, eu gosto dele. Deu certo, né? Deu certo. Deu certo. Eu estava, graças a Deus, eu tinha mudado de casa, minha casa estava nova, e aí teve a facilidade também que eu estava num ambiente mais aberto, eu moro num condomínio, então você tem contato com o verde, então... Deu para andar de bicicleta, para caminhar. Isso, total. Minha irmã mora no condomínio, no mesmo que o meu irmão mora no outro condomínio e minha mãe mora no outro condomínio. A gente não deixou, minha mãe, na época, tá com 94, ela estava com 90 anos. E a gente decidiu que a gente não ia deixar de encontrá-la. Porque o que uma pessoa com 90 anos perde? Sim. O contato com as pessoas que ela gosta, né? Com a família. O amor da família, né? Então, assim, vai morrer de Covid? Eu acho que morre antes por falta de contato. Exatamente. E, lógico, a gente se cuidava, eu ia para a empresa, eu ia de máscara. Minha funcionária, eu contratei uma moça que trabalhava de Uber, conhecida minha lá, levava e trazia minha funcionária, ela trabalhou todo dia, eu não tive falta de funcionária, ela não ia todo dia para casa, porque ela também não gostava, eu falei, não precisa pegar a condução, vai com Uber, sempre de máscara, então... Minha mãe passou ilesa a pandemia inteira e a gente se encontrava todo final de semana, todo domingo, encontrava com as minhas irmãs porque segura, né? Não dá para você ficar isolada, é muito complicado. E eu tava morando sozinha, tinha cachorra, né? 2. Então, foi bastante difícil, mas assim, teve um período muito duro, que foi aquele período de... março, abril, até junho. Junho, porque um aí aí pega a empresa, aí levanta financeiro, levanta tudo, aí cliente falando que não ia pagar, e aí é uma briga dos dois lados, né? E eu falando, levanta banco, que nós temos que olhar, tem que ver o que nós temos que negociar com o banco, e cliente que não está pagando, e aí... Então, foram 2 meses muito tensos. A gente tem um conselho de administração. Esse conselho foi bastante atuante. Eu faço parte do conselho, né? Você está em todas as áreas da empresa, né? Então, eu estava... Porque eu era presidente do conselho. E eu tive que voltar para a empresa em 2019. E aí o conselho pediu que eu mantivesse a minha presidência no conselho e voltasse como ser CEO. E aí eu fiz isso, mas aí depois eu abri mão, eu falei, não quero mais, eu continuo no conselho como conselheira, mas eu não quero mais ser presidente do conselho, porque eu não concordo com esse modelo. Tá. E aí o conselho foi bastante atuante, a gente se reunia toda semana, se precisasse extra, online, para as orientações, diretrizes, o que a gente ia fazer, o que precisava, o que estava acontecendo de novo, se tinha que tomar alguma medida muito rápida. Então, isso foi bastante bom porque deu celeridade às tomadas de decisão, né? Mudou alguma coisa depois da pandemia na empresa? Alguma coisa que era de um jeito e hoje não é mais? Eu acho que o trabalho híbrido foi o que mais mudou. Hoje a gente mantém... a gente restringiu, né? Teve alguém que ficou em trabalho online 100%? Eu tenho uma pessoa de TI que mudou para o Nordeste. E tá lá ainda? É engraçado, porque quando
começou a pandemia e naqueles primeiros momentos a gente achou que estava de férias, né? Todo mundo achou que aliás, tem muita gente que ainda acha que trabalhar em casa home não precisa trabalhar. E a grande parte das pessoas, ficar 15 dias em casa, que bom, né? Tô precisando botar alguma coisa em ordem e tal. E aí o negócio foi esticando de uma forma que a gente não teve controle. E o home office naquele momento veio com tudo. Formatos de negócios que não se pensava em fazer home office, naquele momento não teve outra opção. E a gente começou, né? Empresas entregando imóveis, né? Todo mundo indo para casa e tal. E naquele momento chegou a se pensar que esse era um modelo que ficaria, né? Ele não fica. E eu sempre tive esse questionamento e acabei discutindo isso com algumas pessoas que falavam, não, esse modelo vai ficar, não volta mais. Eu falei, volta, não tem como. Primeiro, o nosso cérebro é um órgão social. Essa conexão um com o outro, os nossos relacionamentos, essa facilidade, essa característica de se conectar foi responsável, foi preponderante na nossa evolução como ser humano. Quando a gente começa, nós éramos nômades, então nos relacionávamos e esse relacionamento fazia com que a gente conseguisse passar alguns obstáculos, algumas adversidades. Depois veio a agricultura, a gente assentou e isso aí também, essa questão do relacionamento foi muito importante. E algumas pessoas insistiam mesmo. Não, eu tive amigas que falaram assim, eu não volto mais, eu quero home office a vida inteira. Mas quando é homem também isso é muito fácil, né? Mas quando é mulher que tem casa, filho, marido, cachorro, papagaio, a coisa já complicava. E naquele momento ali, o que é que você pensou? Que é quando você via tudo parado, quando você via a gente com máscara, com óculos, tinha gente que botava aquele macacão para ir no mercado. O que é que você pensou quando você viu o mundo daquele jeito? O que é que você parou para pensar? Você pensava o que na sua cabeça? Isso vai voltar? Gente, o que é que a gente está vivendo? Né? Eu acho que vamos aproveitar a vida louca agora, que isso aqui vai acabar. Eu acho que um ponto que vamos dar rachixe. Acho que sempre uma coisa na minha vida sempre foi aproveitar o máximo possível a minha vida, né? Isso eu sempre fiz. Eu sou ligada no 440. Eu não sei o quanto eu pensava nisso, né? Você só ia? Eu sei que a gente se adaptou muito rápido para pôr o pessoal home com os computadores e começar a fazer as reuniões online. A gente já utilizava a plataforma da Microsoft, já tinha o TI enchendo o saco de todo mundo para parar de usar o WhatsApp e usar o Teams, porque o WhatsApp não é uma ferramenta que você controla em função de problemas com cliente, né? Aquele diz que não disse. Sim. Então, e aí no fim isso até ajudou a utilizar a ferramenta, né? Então a gente optou por usar o Teams, que era dentro da nossa plataforma, e foi rápido que o pessoal começou a fazer as reuniões online. Eu acho que isso, né, que você fala da perda que a gente teve. Eu acho que algumas reuniões as pessoas não participavam, não estavam lá entregues, né? Então, você tem uma perda quando você está atrás de uma câmera. Sim. Eu desenvolvi a minha parte auditiva na pandemia, porque... Até porque, só te cortando, 47% da gente, do meu ser, não está presente quando eu estou fazendo uma tarefa. Né? Imagine fazendo uma tarefa que eu estou com alguém, né? Que eu estou aqui fazendo alguma coisa. Imagina quando você está na tela. Você está com um monte de coisa na sua casa, de distração, E você percebe, né? Quando a pessoa não está presente, né? Mesmo na tela. Mesmo na tela, você percebe. Lógico que quando você está presencial, você vê movimento de corpo, Sim. A pessoa fica mais... Você consegue ler, mais controlada no que ela está fazendo. Ela não fica no celular o tempo inteiro. Não fica no celular. Online ela bota aqui na perninha. Você tem uma ideia? Me irritava tanto a história de celular que eu acho uma puta falta de respeito com quem está fazendo a apresentação ou numa reunião. A gente tem salas de reunião na empresa. Eu mandei fazer em cobre, que a gente trabalha com cobre. Lógico. Eu mandei fazer um negócio de cobre que tem para... Eu falei, quem entra vai deixar o celular ali, porque eu não quero... Por causa do comercial. Eu falei, ou você tá aqui, ou você vai resolver suas coisas do comercial. Ou você tá aqui ou você não tá. Exato, não tem, não dá. Sim. Entendeu? Então, e como foi Porque isso é comando e controle. Isso é uma característica comando e controle. Deixa o celular aqui, sabe a professora Mar da escola, deixa aqui, só entra sem o celular. Isso acontecia muito quando
o celular começou a entrar muito na vida da gente, que os funcionários, muitos deixavam no seu escaninho antes de entrar, não podia entrar, né? Isso foi comando e controle. Como foi a reação das pessoas? Aí, aí eu falei assim, mas por quê? Eu falei, porque o Zé Abriu o olho, Mário, assim, né? Zé Mário, né? E aí, não, tá bom, tá lá até hoje. E deixam até hoje? Não, ninguém deixa, tá lá. Mas é isso, né? Eu acho que assim, trazer a responsabilidade é muito chato. Você tá. Hoje você vai num restaurante, você vê um casal sentado à mesa, os dois no celular. Né? Assim, ou a pessoa quer viver naquele mundo, ou não tem mais o que conversar com o outro. Tá certo? Tá conversando por mensagem, né? O que é que a gente vai pedir? Eu acho que eu vou pedir um camarão. Não, eu gostei da carne. Vamos tomar aqui vinho. Eu quero um tinto. Não, pede um branco. Não. Então, a gente perde a conexão, né? Perde a conexão. Então, eu acho assim, hoje a gente tem home... Eu sempre fiz home. Quando eu tinha que tirar as minhas coisas, né, do atraso, eu ia para casa e ficava o dia inteiro. Eu produzia pra caramba, porque eu sou focada, eu sou... disciplinada. Eu entrava no meu escritório, tomava café da manhã, eu me arrumava, entrava no meu escritório, saía, ficava de pijama? almoçava, não, nunca. Voltava e trabalhava até às 7 horas da noite, e ponto, entendeu? E eu fazia isso. E aí eu tinha o meu comercial que falava assim, não dá. Eu falei, Mário, larga de ser retrógrado. Isso antes da pandemia. Veio a pandemia, não tinha opção. Não tinha opção. É isso ou é isso. Então, assim, tem funções... Ou é isso ou fecha a fábrica. Exatamente. Tem funções que eu acho que não tem problema ser. Então, por exemplo, essa pessoa que mudou é de TI de programação. Então, assim, ela tem que estar concentrada, ela não precisa estar fisicamente na empresa. Então, eu acho que dá. Quando você vai para as equipes, a gente definiu... No início, a gente deixou mais solto e agora a gente tem uma regra, é uma vez por semana. Tá. Aí... É uma vez por semana, só que tem uma tabela lá que eu falei para o RH, eu falei, não é a casa da mãe da Joana. Então, não é todo mundo folga na sexta-feira. Que aí não tem nenhum gestor aqui. Aí, até eu então, quero, é responsabilidade. Também quero folgar sexta. Exatamente, é responsabilidade. Então, eu quero folgar sexta e segunda, né? Exatamente. E aí eu falei, responsabilidade. Então, que tenha sempre gestores aí ao longo da semana. Então, aí tem um cara, uma pessoa de TI, a pessoa quer 2 vezes por semana. Eu falei, começa a abrir exceção, por que 2? Aí o outro vai falar, mas por que ela tem e eu não tenho? Então, começa. Aí tem a trading. Esse é o perigo a da trading exceção, tem né? 3 dias. Aí a gente conversou com ele semana passada. Eu falei, vocês ficam muito tempo em casa, porque eles fazem terça e quarta, se encontram. Aí fica... Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. 5 dias fora, longe. Tá aceitando o currículo, Antonito? Então, mas assim, tem que trabalhar. E aí, a pessoa... Brincadeira, hein, gente? Segunda-feira... O pessoal da empresa. Segunda-feira, eu fui para Joinville e eles estavam estressados, 2 estavam estressadas, porque elas estavam com medo de perder a hora. Porque elas não estavam acostumadas a ir para a empresa na segunda-feira. Não sabe o trânsito da segunda como é mais, né? Não, estamos falando de Joinville, que é 10 minutos, entendeu? Sim. Então, assim, tem muita... Tem um braço em Joinville, né? Tem. A trading. E aí, assim, tem eu acho que muito do gestor, tem muito do que o pessoal vê e fala assim, não, mas eu não quero abrir mão do meu... de ficar em casa. E eu acho que eu estava lendo anteontem, não lembro que saiu no jornal, que acho que 50% das empresas já estão exigindo 100% presencial. Exatamente. Né? Exatamente. Então, porque começa a ficar descompensado. Sim. Por exemplo, a fábrica não tem como ser home office. Nunca. Tá certo? Tem que estar lá. Tem que estar lá. E aí, você começa a criar diferenças. Sendo que... Você perde a equidade, que a gente estava falando da justiça, né? Então, não exatamente. Dá. Ou é todo mundo ou não é ninguém. Ou não é ninguém. Aí você fala assim, aí o cara tá em casa e ele acha que ele tá em casa, que ele não vai participar de reunião online. Não, cara, você tá trabalhando. Você não tá de folga hoje. Não é pra você fazer, ir pro médico, né? Não é isso. O objetivo do home office... Você tá na consulta médica com o celular no Exato. colo e fazendo na reunião, né? E assim, e tem muito isso. Tem muito ainda dessa interpretação. É porque foi uma coisa que
nós evoluiríamos para isso, né? Esse é um modelo de trabalho que muitas funções dá para você fazer home office, dá para você fazer à distância. Mas isso chegou, né? Muito tá aqui, né? E a gente teve que se adaptar muito rápido. E claro que ainda culturalmente estar em casa é não trabalhar, né? Então, muitas pessoas ainda não caiu essa ficha, não conseguiu fazer ainda não tem essa ligação. Outras pessoas não, já são mais disciplinadas e, como você falou, e conseguem render. Eu gosto da rua, não minto, né? Eu gosto de pessoas, eu gosto de estar junto. Não gosto de conectar pela tela, eu gosto de conectar olho no olho. E, para mim, essa coisa de ficar em casa teve um momento que foi dolorido, né? Na minha alma. De não ver as pessoas, de não estar com as pessoas, de não sentir as pessoas. Não tinha ninguém, né? Você olhava na rua, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Você olhava na rua, não tinha absolutamente ninguém. Era parecia um filme de terror, Day After, né? No dia depois, cadê? Não tem ninguém no mundo, cadê o mundo? E por isso eu acreditei que iríamos voltar. Porque a gente teve... Hoje, a gente tem esses dados que os números dos casos de ansiedade triplicaram, né, pós-pandemia. Porque muitas pessoas não se adaptaram também. Apesar de trabalhar em casa, no meu conforto, é muito bom, mas eu preciso das outras pessoas. E a rotina, né? A rotina. Aquele cafezinho que parece que é só um cafezinho, é o momento que eu saio da sala, é o momento que eu largo ali o que eu estou fazendo, e eu vou fazer uma fofoca, vou falar do churrasco do final de semana, eu vou combinar a viagem, eu vou saber da vida do outro, e isso dá uma lufada de ar fresco na mente, é como se fosse a ginástica laboral que a gente faz, né, que precisa fazer por causa da LER, da DET, do DORT. É a ginástica para o cérebro. O cafezinho é a ginástica para o cérebro, é a ginástica mental. E a gente precisa disso. E em casa, muitas vezes, você não faz isso. Né? Então, Você pode começar... faz o tempo inteiro, né? Não, você pode começar fazendo, né? Mas aí você vai deixando, né, a coisa passar. E me fala uma coisa. Quais são os principais valores e princípios que você acha que são mais importantes para um modelo de negócio bem-sucedido? Olha, eu acho que assim, a gente tem os nossos valores, né? Eu acho que... Qual é a cultura da Acessio? Então, a gente é muito centrado em pessoas. Acho que desde sempre meu pai trouxe isso muito forte. Mesmo sendo comando e controle? Mesmo sendo comando e controle. Ele tinha um coração de ouro. Eu aprendi com ele, né? Eu acho que desde quando eu comecei a trabalhar lá, ele me pôs num comitê de recursos humanos. Tá. Eu tinha 22 anos, 23 anos. Então, ali eu já comecei a analisar. Então, o que é... e aí a justiça, né? Então, ele tem por merecer, ele recebe. Sim. Não é assim... ele convenceu o chefe dele que ele quer um aumento, o chefe vai lá e dá um aumento. Nunca existiu isso. Ele tinha que comprovar que, de fato, tem uma avaliação de desempenho. Meritocracia. Meritocracia, total, sempre. Então, isso... E a gente sempre cumpriu o nosso papel como empresa. Então, eu tenho a minha obrigação, você tem a tua, e juntos a gente segue o caminho. Sim. E eu sempre falo que a gente sempre foi uma grande família. A gente tem pessoas que trabalham com a gente há 40 anos. Hoje não existe mais, com certeza, né? Mas pessoas que começaram... Até porque é caro, hein? Manter um funcionário há 40 anos. Puta. E assim, a gente teve uns que se aposentaram, acho que uns 2 anos. Ele chorava, ele veio me abraçar, ele chorava. É operador de fábrica. Ele me abraçava, ele chorava. Eu conheço eles pelo nome. Sim. Porque você imagina o tempo que eles estão. Isso é trabalhar com pessoas. E aí, a gente, às vezes... o ano passado, a gente fez o lançamento do nosso livro. A gente chamou todos os ex-colaboradores nossos pra festa. Tem um programa na empresa para ex-colaboradores de fazer um encontro anual? Então, a gente fez o ano passado. Teve o encontro, teve do livro, mas aí eu chamei eles para um almoço e eu almocei com eles. Já tô querendo implantar lá na empresa. Lá é o dia da feijoada, que a nossa feijoada é muito boa. E aí a gente convidou eles, e aí eles foram almoçar com a gente. E aí eu sento com eles, aí eu converso,
Depois a gente foi para a sala de aula, a gente fez uma homenagem para eles também num outro evento. Aí as esposas foram, e aí elas, assim, é muita emoção, emoção. 40 anos é uma vida, né? E assim, se eu for pensar, eu falo assim, eu sempre falo para eles, eu não sou nada sem vocês. Sim. Né? Se eu estiver aqui sozinha, nada vai acontecer. Nada acontece. Então, a empresa fecha as portas, né? Eu só posso agradecer tudo que eles deram. Eu paguei, por isso paguei, mas não é isso. Sim. É muito mais do que dinheiro. É muito mais do que dinheiro. Né? A entrega deles pela empresa. Então, assim, e eles falam, foi a minha vida isso. Então, assim, e hoje quando a gente chama, que a gente precisa, precisa 3 meses, sei lá, chama os antigos. Porque eles já são aposentados. Sim. E eles vão... amando, né? Amando. Então, assim, é muito gostoso isso. Eu acho que cada vez menos... ou cada vez mais a gente vai ver menos disso. Sim. Né? As pessoas... eu acho que tem que ter um propósito. E agora se vê muito o seu lado, né? E é uma geração muito... O que você vai me dar? E não necessariamente aquilo que a gente vai trocar, vai né? trocar. Porque é uma troca. Então... É aquilo que a gente está falando. Para eu ganhar, o outro tem que ganhar também. Então, assim, respeito, confiança, credibilidade, assim, e o respeito, eu bato muito nisso. Se você não tem respeito, você não tem nada. Sim. Né? Se você não respeita... Respeito a si próprio a si próprio e ao outro. E quem não se respeita, não respeita o outro. Então, assim, eu vejo comportamentos que são complicados e tem que corrigir. E a gente está batendo muito forte nisso, nessa parte de comportamento. Nós estamos reescrevendo a cultura, fazendo exercício forte de cultura, fazendo as pessoas refletirem o nível gerencial e coordenação, refletir, porque não é falar, é praticar. Então, você não é escrever aquilo que você acha bonito. Sim. Você escreveu, mas você pratica isso? Teve vários. Viver a cultura, né? Tiveram vários, assim, diretor, que eu chegava uma hora que eu levava ele nessa sala de reunião, a gente tem missão, visão, Sim. valores. Eu chamava o cara, aí já estava na reta final, né? Eu chamava a pessoa e falava assim, lê para mim os valores. Me diz qual deles você está praticando. Nenhum. Porque se não pratica os meus valores, não está alinhado. Não tá. Com certeza. Não adianta falar assim, eu pratico. Não, eu preciso de evidência. E é muito importante isso, porque isso a gente consegue triar na seleção. Hoje, com assessment, a gente consegue já contratar pessoas que estão alinhadas com o seu valor. Porque muitas vezes a gente contrata alguém que tecnicamente é bom, mas que você vê que não está tão alinhado com o seu valor, que você fala, não, mas vou dar uma chance, vai dar certo. Não vai. Você contrata pela competência e demite pelo comportamento. Exatamente. Isso a gente... E olha, a gente tem um programa lá que a gente instituiu de valores, que é do Richard Berry, modelo, e de cultura, e a gente fez um alinhamento para avaliar isso na contratação. Você consegue enxergar, mas nunca é perfeito, né? E a gente falou assim, olha, a competência a gente desenvolve. Sim. Comportamento, não. Competência aprende, né? Treina. Né? Então, ele tem que ter... Técnica. A competência técnica, não a competência emocional. A competência técnica. Ele tem que ter um mínimo. Sim. Tá certo? Mas dá para ajustar. Se tem gap, dá para ajustar muito mais do que o comportamento. Sim, com certeza. Porque comportamento é complicado. E muitas vezes comportamento é escolha. Né? Também. Eu não quero mudar. É esse meu comportamento e tá bom aqui. Né? Me aceite do jeito que eu sou. E aí é muito complicado, porque a gente não muda o outro. Né? A mudança vem do outro e para mudar o outro tem que estar disposto, disponível. Tem que enxergar que ele, tem que enxergar, que ele quer e que aquilo faz sentido para ele. Exatamente. E muitas vezes não quer, porque a mudança ela vem pela dor, pelo medo, pelo constrangimento ou pela consciência. A pessoa madura, o indivíduo maduro, o corajoso, o forte, ele muda pela consciência, porque ele tem a consciência. E a consciência não é a coisa que eu acordei hoje, putz, hoje eu tenho consciência, não. É um construto. Né? É uma coisa que vem
né? Lá de trás. E tem gente que não, né? Que espera a dor, que espera o medo, espera o constrangimento, e mesmo assim não muda. É o cara que infarta, aí tem a dor e o medo, a dor do infarto, o medo de morrer, que está lá internado, vai para UTI, aí ele para de beber, ele para de fumar, ele começa a fazer atividade física, ele emagrece. Mas quando você vai atrás dele, depois de 2 anos, 3 anos, ele está fumando de novo, ele está bebendo de novo, ele ganhou peso de novo, ele saiu da atividade física, porque ele já esqueceu. E ele mudou pela dor e pelo constrangimento, mas ele não teve a consciência. Não teve e essa consciência. Mudança não se sustenta. Mudança sem consciência não se sustenta. É isso aí. Vamos aqui agora para fazer um bate-bola. Né? Então, eu vou te perguntar algumas coisas, você vai falar em uma palavra, 2, 3 em frases, mas coisas, né, mais sucintas. Então, vamos lá. A primeira é, em uma única palavra, defina Maria Antonieta Serveto. Essa é uma só. Eu acho que é muito doação. Doação a si ou ao outro? Ao outro. Qual foi a maior aventura da sua vida até aqui? Maior aventura? Nossa Senhora, maior aventura? Olha que você é uma mulher que já teve muitas aventuras que eu sei. Qual a maior? Qual a que você pensa hoje e você volta a sentir? Sabe aquela que dá borboleta no estômago, que dá taquicardia, que a mão começa a ficar pegajosa do suor frio? Qual foi a coisa que você falou assim, uau? Aquela que você se jogou do despenhadeiro com o paraquedas fechado e quando você estava lá caindo, você abriu. Nossa, Gê, meu Deus do pensa aí que céu. É só a gente querer lembrar que a gente... A coisa mais gostosa que você fez, que lhe deu o maior prazer. Pode ser no âmbito pessoal, profissional, no esporte. Pode ter sido com uma pessoa. Olha, eu acho assim, Botei pra pensar, hein? Puta, nem me fala. Eu acho que tem, assim, tem algumas... passagens, né, que, assim, sempre me fazem me sentir muito bem e que eu sempre volto, é quando eu velejo e saio velejando. Sim. Então, a gente aluga barco fora do Brasil, mesmo aqui no Brasil. Isso me traz muita reflexão. Então, assim, para mim, olhar o horizonte, olhar o céu, isso é uma aventura. Para mim, assim, é como se... É uma sensação de liberdade, sabe quando você olha o horizonte e que não tem limite? De infinitude, né? Exatamente, de infinitude. Então, eu acho que, assim, são experiências, né? Não sei se é a maior aventura, mas, assim, são experiências. Eu acho, assim, a primeira vez que eu fui esquiar na neve também foi bacana, Pra mim também foi ótimo, cair estatalado igual uma rã. Então, que dá uma adrenalina, né? Descer uma pista preta, depois que você aprende, descer uma pista preta que você fala assim, meu Deus do céu. Onde é que eu vou parar, né? Eu tenho que pôr... Se eu não frear, onde é que eu vou parar, né? Eu tenho que pôr o peso para baixo, não para trás, entendeu? Com bump, porque pista preta sempre tem bump. Depois meu joelho é estourado. Então, isso dá uma adrenalina bastante forte, né? Você se considera uma pessoa intensa? Bastante. Eu sou intensa em tudo, né? No trabalho, na diversão. A 2? A 2 também. Um hobby. Velejar. Não, velejar eu gosto. Velejar não é nem hobby, é um estilo de vida, né? É um estilo de vida, isso. Não, eu tentei retomar o ano passado e ainda não tive sucesso. Desenhar. Eu sempre gostei da escola eu ia fazer arquitetura, né? Não teve economia, hein? Deus... E na realidade eu achei que eu tinha que ter feito engenharia. Então tá bem resolvido. Mas eu estava na escola e eu saí como desenhista de arquitetura da escola. E ali eu comecei a desenhar e eu gostava de desenhar com pastel.
Tá. E até hoje eu gosto de desenhar com pastel. E fiz um tempo que eu fiz modelo vivo, eu gostava bastante, eu tenho umas coisas que eu... Fiz exposição já, e aí eu parei, aí a vida louca, né? Eu parei, e aí eu quis retomar o ano passado, mas a professora, que foi minha professora, mora em São Paulo, aí era noite, ficava complicado chegar aqui, aí eu acabei parando, preciso achar uma pessoa. E aí eu quero começar a fazer... Minha mãe é escultora, né? Meu avô era escultor. Então tá no DNA, né? Tá no DNA. E aí eu quero... Uma vez eu fui fazer uma imersão com a minha irmã no Chile, porque minha irmã, depois que se aposentou, começou a fazer cerâmica. E aí eu fui fazer uma imersão com ela num lugar maravilhoso no Chile, olhando para o Pacífico. E aí tinha torno. Aí eu falei... Que legal. Difícil fazer, né? Controle, você não controla porcaria Sério? nenhuma no Porque torno. a gente vê, a gente acha que é tão fácil, né? Não controla, ele some, desaparece da tua mão. E aí eu falei, eu quero fazer isso, quero aprender a fazer torno. Se você te botar um torno em casa, você me chama para eu fazer uma experiência prática. E minha irmã tem, na casa dela, que me mora leva ali do lá, lado. Me leva lá da próxima e vez. aí eu falei, eu quero montar meu ateliê pra... porque ela faz. Ela faz, peças exato, eu conheci as peças. E aí eu quero ver se eu monto um ateliê, porque o que eu tenho é bem meia boca em casa, para voltar a desenhar. E eu tô com como é que chama? Para pôr quadro? Moldura? Não, é aquele... Cavalete? Cavalete. Tenho cavalete no meu escritório para desenhar. Mas... Vamos lá. Adrenalina é combustível para os dias mais difíceis? Olha, hoje foi um deles, né? Hoje foi um dia desafiador, desde a hora que eu acordei. Então, eu respiro muito. Eu tive minha ginástica hoje de manhã e eu falei para o meu personal, eu falei, cara, hoje você tem que me preparar. É hoje. Então, ele me preparou mesmo para segurar a onda e respiração. Então, o dia inteiro eu fui respirando. Aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer. Respire. Respira, eu tenho uma frase que eu falo muito para mim, eu tenho minhas âncoras que me ajudam a seguir em frente, e eu tenho principalmente o agradecimento. Todo dia eu agradeço. Gratidão. Eu agradeço por ter passado um dia e por ter o que eu tenho, por ter a saúde que eu tenho, a família que eu tenho e o trabalho que eu realizo. Até porque não são as pessoas felizes que são gratas, são as pessoas gratas que são felizes. Um lugar para fazer um bom home office. Bom, adoro fazer em Ilhabela. Imaginei. Adoro. Quando eu falo assim, vou para Ilhabela, eu trabalho o dia inteiro. Às vezes eu vou quinta-feira à noite. Olhando pro mar? Eu trabalho o dia inteiro, mas é completamente diferente. É completamente diferente. Você muda a paisagem, você muda o cheiro. Assim, acaba, 6 horas da tarde acaba. Teve um dia que eu fiquei, que eu tinha feriado, eu tinha ido no final de semana que tinha evento, acho que tinha regata, e depois tinha um feriado na semana seguinte, eu falei, vou ficar, e arrumei minha agenda para ficar de home segunda e terça. Fiquei sozinha em casa com as cachorras. Delícia, né? E aí, porque é uma casa que é minha e dos meus irmãos. E aí, nossa, acabou minha reunião na segunda-feira, 6 horas da tarde, eu peguei as cachorras e fui passear na praia. Então, assim, muda a forma, a rotina. É muito bom. Você é uma mulher realizada? Graças a Deus. Uma superação. Uma superação. Eu acho que, assim, eu tive alguns desafios desde cedo, né? Mas um desafio que eu tive muito grande foi ter ficado viúva com 29 anos. Eu acho que isso... eu dei uma pirada forte, mas eu tive uma experiência que eu me vi fora do meu corpo e era como se... a sensação que eu tinha era como se meu marido, na época, estivesse me levando. E eu falei, eu não quero ir. Não vou. Não vou, agora não. E isso foi muito louco. Eu sinto isso até hoje. E essa sensação. E eu acho que isso faz com que você mude a forma como você encara a vida. Nada é difícil. Sim. Nada é impossível.
Depende daquilo que você quer, como você quer. Né? E assim, é página virada, é página virada. Quando eu viro a página, eu viro a página. Tenha medo, né? Não queira que eu vire a página como Não, você, né? exatamente, não queira. Uma frustração. Uma frustração, nossa. Eu acho que eu tive quando eu fiquei grávida e perdi 2 vezes, com 5 meses. Então, eu acho que eu fiquei frustrada, mas, de novo, por algum motivo, não era para ter filho. E depois eu falei pro meu marido, eu falei, ó, se você quiser, a gente vai adotar. Eu não quero mais. Eu posso adotar sem problema nenhum, mas eu não quero mais Passar por esse processo. Passar por esse processo, porque é muito doloroso. Sim. E ele não quis, aí tudo bem. Eu sou uma tiazona, adoro. Tia-mãe, né? Tia-mãe, e sou mesmo, mas isso não impactou na minha vida. Ah, meu Deus, não fui mãe. Não, Sim. de nada, porque os meus sobrinhos, eu tenho uma relação muito Você fala forte muito com deles. eles. E sou madrinha de 2. E eles sabem que eu tô com eles quando precisar. Então, esse foi uma... Demonstrar fraquezas também é importante? Muito, aprendi isso. Quem é Maria Antonieta no modo off? Nossa Senhora. Por trás das câmeras. Isso eu não posso responder. Porque o pessoal acha que eu sou... É imoral? Não, é que assim, eu acho que tem né, as pessoas, principalmente no trabalho, né, me veem e me conhecem por Maria Antonieta, né? Sim. E no lado praia, eu sou Dum, né? Eu sou... Praia. Você tá na praia, você é praia. Eu sou praia. E... Dá pra assustar assim? Olha, você na fábrica, encontrar na praia e falar, uai? É a mesma... Não, tem alguma coisa errada. Então, é assim, eu gosto muito de dançar. Eu tenho a energia que eu vou fazendo as coisas, emendando uma coisa na outra. Eu sou alegre, eu sou divertida. Não falo de trabalho. Então, ninguém imagina... Né, quando você eu tô vira na praia, página. que eu viro a página, que eu tô na praia, que sou modelo praia, né? Sim. Então, assim, é muito louco. Sim. Isso. Algum arrependimento? É assim, não é acho que arrependimento, mas eu acho que por muito tempo eu assumi a empresa e assim, eu perdi meu pai. E meu pai era uma pessoa que eu conversava muito. E aí as decisões estavam no meu colo, eu tinha que tomar decisão, eu tinha, juntando todas as empresas, quase 500 pessoas, eu tinha que tomar decisão, eu assumi a empresa bem na crise de 2008. Sim. E você vai ficando muito dura. E eu acho que isso prejudicou minha vida pessoal, prejudicou meu relacionamento com meu marido, com a minha família. E eu acho que poderia ter sido mais leve. Hoje eu sei disso. Eu escutei coisas do meu irmão que eu falei, puta, não precisava ter escutado isso, que me doeu muito, que me machucou muito. Mas me fez reavaliar. Não é fácil mudar, né? A gente sabe. Sim. Primeiro olhar e falar, o que eu estou fazendo que eu poderia fazer diferente. Tem que ter a consciência. Né? A consciência, falar assim, puta, mas eu só estava fazendo isso pro bem, querendo ajudar, ou você querendo fazer com que ficasse leve, mais leve, ou eu assumi a posição do meu pai de querer controlar tudo, de cuidar de tudo, entendeu? Então, hoje, eu sinto que isso poderia ter sido melhor. A gente não vem com manual, né? Sim. O segredo do sucesso em uma frase. É fazer aquilo que você faz com amor. Com muito amor, porque as coisas acontecem. O maior salto até aqui. Eu acho que um salto, assim, que e aí eu vejo isso hoje, né? Que pode acontecer, que para mim vai ser maravilhoso quando acontecer. É um negócio novo que a gente criou, de nanopartículas.
Que legal. de cobre, que o cobre é bactericida. Sim. E ele serve... Muito bom. Inovação, hein? E um dos pilares... É o meu filhote. E um dos pilares dele... É muito bacana. Eu fico bastante emocionada quando eu falo desse projeto. Quer falar um pouco? Eu acho... É assim... É muito legal porque ele tem uma abrangência mundial, né? Sim. O cobre, ele é bactericida. E a gente tinha uma barreira de colocar o cobre como na forma de metal para matar as bactérias. O cobre, naturalmente, né? A bactéria cai no metal, ela morre, ela rompe a membrana, Sim. por causa dos íons, rompe a membrana e ela morre e não se prolifera. Isso sempre foi, é uma característica do cobre intrínseca. Só que quando você vai vou colocar em hospital como metal, você tem outros problemas. Então, a limpeza, porque o pessoal acha que o cobre... Eu gosto do cobre oxidado, mas as pessoas gostam do cobre vermelho. Aí tem que limpar e dá trabalho, aí tem problema de equipamento elétrico, dá interferência, não sei o quê. Então, a gente avaliou isso na época. Foi com uma veterinária até, fizemos um trabalho, isso, 2013, 14, alguma coisa assim. E aí a gente viu que não dava para seguir com metal. E ela falou assim para mim, Antonieta, a gente só consegue evoluir nisso se for através de nanopartículas de cobre. Você imagina uma economista falar nanopartículas de cobre? Zero. Sabia absolutamente nada. E hoje eu sei muito pouco também. E aí, quando foi em 2017, eu pus um CEO na empresa. E aí eu fui para conselho e a gente começou a desenvolver, em 2018, esse projeto para entender se o cobre mantinha a característica bactericida em nanopartículas. Em dezembro de 2019, confirmou. A gente tinha 2 estudantes trabalhando, um na área veterinária e outro na área hospitalar. E confirmou que tinha característica bactericida. Dezembro de 19, março de 20, pandemia. A gente começou o primeiro projeto em Embrapi, a gente fez todo esse trabalho desenvolvido com o IPT. E aí o IPT trouxe o Embrapi, como era um projeto de saúde, o Embrapi aumentou a participação nele na pesquisa. Então a gente está no 3º projeto agora. E a gente montou, então assim, aí ao longo disso, então vários testes, aí a gente depositou patente, primeira empresa no Brasil, né, a fazer. E aí a gente, em 21, aí, bom, 20 foi inteirinho estudando. Quando chegou em fevereiro, terminou o projeto Embrapi. A gente já está entrando no 2º projeto Embrapi. Em 21, eu já estava em crise, porque eu falei, agora tem que sair negócio, porque sabe quando você começa a ver as coisas acontecerem? Aí nós montamos a empresa. Montamos a empresa em maio de 21. E aí, de lá para cá, ela mudou bastante, né? Porque startup é assim, né? Sim. Você vai nadando de acordo com a corrente, né? E a gente tem a gente tem um propósito ali. A gente não aceita isso desde o início. Eu falei, essa empresa ela tem que existir, eu preciso saber o impacto que vai causar na sociedade para a gente avançar no projeto. Tá. E a gente tem 3 pilares, a gente teve várias mudanças, mas principalmente, a gente tem materiais, que aí que é o que está mais avançado, porque você tem menos regras, exigências de Anvisa, que são materiais, então você incorpora nanopartículas em tintas, para aplicação em superfície. Tá. Então, tintas ou parede, ou piso, casco de navio, ou banho de cromo, né, quando você tem um revestimento de metais sanitários. Muito bom. Tecidos. É inovação pura, hein? É inovação, na veia. Aí você tem outra frente que é energia, e você tem uma outra frente que é medicina. E a medicina é um projeto bastante... Desafiador. Né? Porque é longo prazo. É revolucionário, né? É longo prazo e ele é principalmente para tratamento de câncer. Então, você desenvolver para... eles chamam de teranóstico, né? Que é diagnóstico, terapia com diagnóstico. E aí você utiliza a nano especificamente no tumor, né? E a gente tem alguns projetos, então a gente está no 3º projeto em Embrapi agora.
A gente tem outros projetos que a gente entrou junto com o FINEP, que está ainda em processo de análise. Deve ser em setembro, mas a gente já passou a primeira fase, que é tratamento de um câncer bastante agressivo. Tudo projetos de longo prazo, Sim. né? A gente tem 2 projetos com empresa já privada, contrato assinado para a área veterinária, que também é um impacto gigantesco. Sim. Quando a gente fala na área veterinária mundial. E eu acho que, principalmente, ele não tem barreiras nem de aplicação e nem de fronteira, né? Você monta, porque é laboratório. E tem várias outras coisas que estão vindo, né? Nesse nosso projeto, terceiro projeto do Embrapi, vários outros projetos que vão permitir a gente alcançar outros níveis, né? Mas se eu quiser montar essa mesma coisa em qualquer país, em qualquer cidade, é muito fácil. E revolucionário, né? Isso pode mudar o rumo da ciência, né? Sim. E vai mudar. Vamos profetizar. Vai já mudar. Já está mudando, né? Porque uma coisa que eu sempre falei assim, você não consegue chegar a esses tratamentos de câncer, eles são muito caros. Sim. E eles chegam para uma parcela da população muito pequena. Sim. Então, ele tem que ter um avanço para o governo. Para ter uma abrangência maior. Para ter para chegar para todo mundo, para uma África, entendeu? Sim. A quantidade de problemas que você tem. Então, assim, eu enxergo muito isso. E tem as pesquisadoras, tem a diretora lá do PT, ela vinha falar comigo, eu falava, puta, Natália, não fala isso para mim, pelo amor de Deus. Então, assim, para mim, sabe quando enche o teu coração? E, assim, eu já imagino a coisa acontecendo. Então, isso me toca muito o coração. O que a Antonieta de hoje diria para a Antonieta de 23 anos de idade? Nossa Senhora! Em uma frase. Cara, você é demais. Você vai conquistar muito, né? Eu tive uma mãe de uma amiga minha, eu devia ter uns 8, 10 anos. Eu era muito amiga dela, ela era filha única, e um dia a gente estava no barco dela, e a gente estava na proa do barco, e ela virou para mim, eu nunca mais esqueci, engraçado, né? Ela falou assim para mim, Antonieta, você é uma líder nata. Eu tinha 8 anos de idade. Sim. Então, eu acho que isso... Ela foi profética e não sabia, né? E não sabia. Então, eu acho que... Ela leu uma coisa em você que você nem sabia que estava lá dentro. Nem sabia o que significava, né? E... Você pensou, líder de torcida? E sempre fui, né? Eu sempre fui a puxadora de tudo, da bagunça e da coisa séria. Exatamente, dos dois lados, né? E eu sou muito séria no que eu sou muito comprometida, eu sou muito ética, e eu espero isso das pessoas, não falar exijo, né? Das pessoas que estão comigo, né? Exijo é bem característica de dominante. Eu sei bem o que é isso. Você sabe, né? A gente está quase finalizando. Antes disso, eu queria deixar aqui para você um mimo do Geramorfose, para que você lembre do nosso momento aqui. Você é tão especial, você sabe disso, né? Nossa, que coisa mais linda! Olha isso! Devia ter feito de cobre, hein? Nossa, é só me falar, eu te dou a chapa, você né? faz. Os próximos, ficou lindo, né? Porque o cobre, qualquer um que pegar vai matar sempre as bactérias. Exatamente. Ficou lindo. Vamos fazer um projeto pro próximo, boa. É só você me falar a espessura de chapa que você precisa. Maravilhoso. E até aqui, você já construiu uma história no mundo empresarial, no mundo pessoal, liderando pessoas, liderando mulheres, agregando valores. Então, com tantas coisas importantes que você fez aí na sua vida ao longo desses anos, todos esses anos, qual legado você gostaria de deixar para as gerações futuras? Pensando que sobreviver na mente e no coração do outro é o que nos torna imortal. Como é que você gostaria de sobreviver na mente e no coração das próximas gerações? É de fazer com que as pessoas sempre estejam construindo e nunca desistindo.
nunca se acomodando. A gente está aqui por algum motivo. A gente tem que sair diferente do que a gente veio. Eu acho que fazer a diferença na vida de alguém é muito importante. Isso é o que eu busco fazer. Então, quando alguém me pede ajuda, e outro dia eu tive uma... Rapidinho, eu tive uma declaração, né? Aliás, nesse dia eu recebi duas. E uma delas é que uma moça que trabalha com a gente na área comercial, e eu até falei para ela, estavam fazendo a avaliação de desempenho dela e ela estava em crise, chorando, não sei o quê. E eu entrei na sala sem querer e eu falei, o que foi e tal? Ela trabalha comigo há muito tempo, é daquelas guerreiras, bate meta todo mês. E eu falei, Gi, vai fazer o PNL, é importante, vai te ajudar a se conhecer, vai te ajudar a se controlar. E ela foi fazer. E aí ela acabou. Voltou. E aí ela veio e mandou para mim. Ela mandou uma mensagem maravilhosa. E aí depois eu fui dar um abraço nela. Porque aí passou, eu não estava na empresa. Aí quando eu fui para a empresa, encontrei com ela. Eu falei, vem aqui que eu quero te dar um abraço, porque eu nunca recebi uma declaração de amor tão linda. Né? E aí ela falou assim, mas você mudou a minha vida, ela falou. Eu falei, ela falou assim, e eu te agradeço muito. Eu falei, não, quem tem que agradecer sou eu. Sim. Porque, assim, você ter me escutado e ter se permitido... E ter se aberto ao novo, a fazer a mudança, para mim, é mais do que qualquer coisa. Sim. Então, ela falou assim, de vez em quando eu tenho os deslizes. Eu falei, todos nós temos, mas esse não é o ponto. Graças a Deus, né? Se a gente tivesse, a gente já estava lá em cima. Exatamente, não é para você mudar. É para você saber como você faz cada coisa que você faz. É para você ter consciência. Ter consciência. Dos seus atos. Exatamente. Então, eu falei, isso para mim é mais que tudo. Então, eu que tenho que agradecer. As pessoas que permitem que eu fale e que me escutam também. Sim. Então, de alguma forma, se eu estou ajudando alguém, para mim isso já é uma satisfação. Sim. Então é isso, gente. Vamos finalizando aqui o Geramorfose, uma história de transformação, uma história de superação, uma história de uma mulher empreendedora, de uma mulher líder, de uma mulher consciente, de uma mulher que desempenha, que faz um trabalho, que vem fazendo um trabalho aí muito bonito, e agora com essas nanopartículas de cobre, talvez, vamos falar com certeza, né? Vamos profetizar, traga aí uma grande mudança, principalmente aí na área da saúde. Então, para finalizar, Antonieta, qual a mensagem final que você gostaria de deixar? Gê, você é sensacional. Adoro você. Então é isso. Ficamos por aqui hoje.